Meus irmãos, chegamos no momento do estudo. Nós vamos estudar a palavra de Deus agora. Então, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Atos 17. Não é uma exposição do texto todo não, tá bom? Atos capítulo 17. Nós estamos no mês de missão. Eu queria trazer uma palavra voltada à salvação dos povos. O nosso Deus é um Deus missionário. Bom, o tema do estudo de hoje é a missão de Deus no mundo. Deus não está longe dos povos. Esse é o tema do estudo. Atos 17. Leia comigo, primeiramente, os versículos 24, 25, 26, 27 e 28. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrar, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Irmãos, muitos missionários contam conosco, não somente no mês de missão na igreja, onde a igreja junta ofertas para abençoar os missionários. Nós sabemos que os missionários comem e bebem, né? Todos sabem disso ou tem alguém que tem dúvida aqui? Tem alguém que acha que missionário é algum tipo de anjo? E só a nível de informação, se a gente ler o Antigo Testamento, a gente vai ver que anjos vieram em forma humana. Vocês sabiam disso? A gente estuda o livro de Daniel e a gente vê lá um anjo com o rosto igual de relâmpago, né? Daniel cai quase como morto. Como morto, pela glória do anjo. Lendo Daniel, parece, se você só lê Daniel, que anjo só vem assim, ou que só aparece assim. Mas anjos vieram também como homens, com cheiro de homem, com tamanho de homem, e que comeram também. Anjos comeram. Você vê Abraão fazendo, como diz os antigos lá da roça, de onde minha avó vem, né? Fazendo de comer para os anjos, fazendo comida. Você vê Ló preparando comida. Você vê o povo de Sodoma e Gomorra tentando estuprar os anjos. Eles chamam de homens, varões. Ninguém ia querer estuprar um ser com o rosto igual de relâmpago, né? Poderoso, ia cair todo mundo morto ali.
Não, eles estavam como homens, era bem-vinda de Sodoma e Gomorra. Eles eram tão perversos, o povo de Sodoma, também de Gomorra, eles eram tão perversos que eles estupravam visitantes. Olha isso. A Bíblia fala que eles eram perversos. Aí quiseram estuprar esses anjos. Por quê? Óbvio, os anjos estavam em forma humana. Se a gente lê Hebreus 13, lá em Hebreus 13 está escrito que muitos receberam anjos em sua casa sem saber. Qual é a maneira de eu receber anjo em minha casa sem eu saber que era um anjo? Eles vindo com cheiro de homem, com fome de homem, como homem. E aí tem tantas outras discussões em relação a isso. Tem debates sobre Gênesis 6, se os anjos transaram com as mulheres. Se isso é verdade, se realmente os filhos de Deus em Gênesis 6 são anjos, eles estão em forma humana, porque anjo não transa. Anjo não faz sexo. Então provavelmente eles estavam em forma humana. Se essa história é dessa maneira. Que há quem diga que filho de Deus ali pode ser a descendência justa de Sete. É outro debate, não é para o estudo de hoje não. Então o missionário come, tem sede, eles precisam de ajuda. Porém, com essa ideia de achar que, se não, ou da importância da missão e dos missionários, se eles não estão no campo, daí a gente concluir que Deus não está lá. Essa não é uma verdade. Eles levam o nome de Deus, o Evangelho de Deus para os povos. Só que o que o texto bíblico nos afirma é: Deus não está longe dos homens. Deus não está longe dos homens. O livro de Isaías diz que se ele quiser trazer um homem lá do fim do mundo, para cumprir o que ele determinou, ele traz. Se ele der ordem a uma ave de rapina, ela vem e cumpre a ordem dele. Deus não está longe dos povos. Esse texto aqui, Paulo está em Atenas. Olha para o versículo 16 desse texto. Ele está esperando Silas, Timóteo. Olha algumas coisas que chamaram a atenção de Paulo. Olha o versículo 16 aqui. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Então, Atenas era idólatra. Era uma cidade idólatra. Estava cheia de ídolos, de imagens, de escultura, de falsos deuses. Tá bom? Até então, cadê os missionários de Atenas? Não tem, é Paulo que está ali. E é nesse mesmo texto que Paulo vai defender que Deus não está longe dos homens. Ele está perto dos homens. A tese dele é porque em Deus nos movemos, em Deus existimos e em Deus somos. Ele chega a usar o termo também, tateando, pudesse encontrar a Deus. É um termo difícil da gente estudar aqui. Mas olha, é uma cidade que tem ídolos, mas mesmo assim esses homens existem em Deus. E Paulo está ali para falar com eles. Ao mesmo tempo, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Ele é um teólogo, missionário, pastor, para tudo isso. Tudo isso. E ele fica indignado com a idolatria de Atenas. Ele não é aquele tipo de teólogo, aquele tipo de pastor que diz assim: deixa cada povo com a sua cultura. Deixa cada povo com os seus deuses. Ao ponto de a gente ouvir de pastores por aí: olha, Deus não está interessado em evangelizar ninguém. A gente ouve isso por aí. Deixa cada povo com a sua cultura. Deixa cada povo com o seu Deus. Como eu já relatei para a igreja, uma vez eu vi um rapaz cristão dizer: ô mania chata de crente querer evangelizar o mundo. Saiu da boca de um crente isso. Ô mania chata de crente evangelizar o mundo. Nós vemos aqui um apóstolo, um teólogo, um pastor profundamente indignado. Com o quê? Está claro no texto? Com o que ele está indignado? Está claro? Está claro, Ney, no texto? A indignação de Paulo é com o quê? Com a idolatria. O que ele faz? Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Ele estava debatendo, discutindo. Nós sabemos que o interesse de Paulo era pregar o Evangelho.
a importância do Evangelho, da pregação de Jesus Cristo nos povos. Isso é muito importante. Olha o versículo 18, põe para mim no telão. Olha as figuras que aparecem para conversar com Paulo. Ele estava discutindo com judeus e com gregos tementes a Deus. Mas agora, olha as figuras que aparecem. Filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. É gente de tudo quanto é mania, jeito. Gente com tudo quanto é tipo de intelectualidade. Eles vêm, mas eles precisam do Evangelho. Sejam poetas, intelectuais, filósofos. Eles precisam do Evangelho. E eles vieram discutir com Paulo. Nós sabemos que eles vão chamar Paulo de tagarela. O que é esse tagarela? Porém, o povo de Atenas era um povo muito curioso. Eles queriam sempre saber qual era a última novidade. Eles se reuniam para discutir em praça pública sobre os problemas da cidade, sobre os deuses. Dizem alguns estudiosos que essa questão da pluralidade de Atenas, das divindades, e também o fato de entre as divindades ali ter um Deus chamado desconhecido. Eles tinham um altar em Atenas também. Só que nesse altar não tinha imagem. Nesse altar tinha só uma inscrição que dizia o seguinte: ao Deus desconhecido. Estava lá em Atenas isso. Nós vemos isso, pode botar para mim o versículo 22. Olha o que está no versículo 22. Então Paulo levantou-se na reunião no Areópago e disse: atenienses, está chamando a atenção para a pregação, tá? Uma vez eu preguei esse texto aqui na igreja, eu fiz uma exposição todinha desse texto aqui. E olhando para esse lugar, ele está no Areópago, o principal lugar da cidade para as discussões filosóficas, políticas e tudo. Agora ele está ali, ele foi levado a pregar no Ateniense. Quando eu preguei nesse texto, eu fiz a seguinte afirmação: esse momento não é um momento do pregador ficar nervosinho. Nervoso que eu digo é com medo, né? A mão treme, né? Aí o cara fala: eu não consegui pregar. Por quê? Porque eu esqueci tudo que eu preparei, eu gaguejei, eu me tremi todinho, não consegui pregar. Pregador não. Quem é pregador não pode isso não acontecer não. Eu estou falando isso na posição de pregador. Se eu estou em Atenas, sabe o que eu preciso fazer para conseguir pregar nesse lugar? Um filósofo, poeta, todo tipo de intelectual, político. Sabe o que eu preciso fazer? É um exercício mental ali, como missionário, como pregador. Eu nasci para esse dia. Entenderam? Eu não vou temer filósofo nem nada. O Evangelho devora todo tipo de filosofia. Guarda isso. O Evangelho, ele destrói todo tipo de... Não tem nada que prevaleça ao Evangelho. Nada. Pode botar na mesma mesa o budismo, o hinduísmo. Pode botar tudo. O Evangelho engole tudo. Se botar o Evangelho, budismo, espiritismo, é a mesma coisa que botar galinhas e galos e um tigre. O tigre vai comer tudo ali. Vai fazer a festa ali. Então a gente que carrega o Evangelho, que nasceu para isso, a gente não tem que temer. Só que a gente precisa falar a verdade abertamente. É o que Paulo faz aqui. Ele chama atenienses. Ele nasceu para esse dia. Paulo nasceu para esse dia. Vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Repara, a indignação de Paulo não é colocada aqui de forma clara para ele, mas ele está indignado. Mas na hora de pregar, ele, vou falar a verdade, mas não vou chamar eles de demônios agora, né? Vou pregar o Evangelho. A indignação aparece lá no início do texto. Aqui ele fala: veja que vocês são muito o quê? Religiosos. Ele está chamando a atenção deles. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição. Olha o que Paulo encontrou em Atenas: ao Deus desconhecido. Pode deixar aqui a imagem. Como eu disse, alguns historiadores acreditam que essa ideia do Deus desconhecido, ela veio através de um filósofo, talvez o Epimênides, filósofo grego. Porque houve uma grande praga em Atenas e os deuses não estavam solucionando. E aí, por várias provas, parece que Epimênides, ele conseguiu descobrir que tinha um Deus que Atenas não servia ainda, nessas pesquisas e nos rituais que ele fez. Só que esse Deus, ele não tinha o nome desse Deus. Esse Deus não era
sei lá, parecido com nenhuma outra divindade de Atenas. Por isso que foi chamado ao Deus desconhecido. E aí tem um livro chamado Fator Melquisedeque, né? Que assim, como é que esses povos antigos conheciam esse Deus único, soberano, se o missionário não estava lá? Como que eles sabiam que existia um soberano sobre a terra? Como que eles têm ideia do Deus único, o único, o maior de todos, criador dos céus e da terra? Sempre será uma imagem distorcida, tá, desse Deus. Porque eles não têm a revelação especial que a gente tem. Por exemplo, alguns missionários na África, agora eu não lembro a região, chegaram lá para pregar o Evangelho e eles descobriram que o Deus que eles serviam tinha prometido que enviaria o seu Filho ao mundo para ganhá-los. De onde que vem isso? Só que é sempre muito distorcido, eles não têm mais detalhes. Aí os missionários encontraram ali um ponto de contato. Mas o Deus que eu estou trazendo para vocês é o Deus que já enviou o Filho. Inclusive o Filho dele, Jesus Cristo é o nome, morreu pelos nossos pecados para levar todos os homens a esse Deus. E aí conseguiu ganhar a tribo. Agora, como que essa tribo sabia do Deus Criador que enviaria seu filho para morrer? De onde que eles tiveram essa informação? Se a gente entrar no texto de Gênesis, quem é Melquisedeque? De onde esse homem surge? Como ele serve o Deus soberano de toda a terra, que é o mesmo Deus de Abraão? E aí a gente vai falar de Abraão também. É um estudo bíblico, não vou nem demorar muito. Nós já vamos falar de Abraão aqui. Quem foi o missionário de Abraão? Quem sabe? Quem foi lá e pregou para Abraão? Eu quero deixar bem claro, foi estabelecido a nós por Jesus Cristo que devemos pregar o Evangelho. As pessoas são salvas pela pregação do Evangelho e quem prega o Evangelho somos nós. Bom? Somos nós. Mas quem nos leva é Deus. Ele dá ordem ao profeta de um lugar e leva esse profeta para outro lugar para alcançar o povo que ele quer. Quando ele quer, não tem jeito, ele vai. Ao Deus desconhecido. Então, parece que essa divindade pintou aí por causa de um filósofo. Tem uma divindade, ele é desconhecido, é o Deus Criador, está aqui. Aí Paulo diz, esse Deus aí que não tem imagem dele, ora, o que vocês adoram, Atenas adorava um monte de Deus e também é esse aqui, desconhecido. Talvez se fosse um missionário dos nossos dias, talvez, por quê? Missionário tem que estudar teologia, missionário tem que ser submisso à igreja local, missionário tem que ser submisso ao pastor. Não é do nada, quero ser missionário e falar um monte de abobrinha para os outros. Igual eu vejo aí um grupo missionário aí, fica andando de bandana, igual malandré, que sabe nada de Deus, só um pouco. Não estou falando que o fato de ele usar bandana faz ele não saber de Deus. Não, tem muita gente de bandana e tatuagem que sabe muito. Sabe muito de Deus, não estou falando disso. Acho que chega às vezes, né? Não entende nada de Deus. São aventureiros. Missionário não é aventureiro. Missionário tem que conhecer a Bíblia, tem que conhecer teologia, tem que conhecer Deus. Porque se fosse alguns missionários da nossa época, veria esse altar desconhecido, quebraria. E diria, esse Deus desconhecido é um demônio. Paulo não, ele olha, ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Eu anuncio isso que vocês adoram e não conhecem. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Olha, Paulo está esmagando a idolatria aqui e está pregando um só Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Que tudo veio desse Deus. É um baita do missionário. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, e o fôlego, e as demais coisas. De um só fez ele todos os homens. Então ele está dizendo para os gregos, os homens não surgiram da terra do nada. Esse Deus de um só, quem é esse um só aqui? Quem tem uma ideia? De um só, aqui a gente vê um pouco a teologia paulina da criação. Parece que Paulo crê em Gênesis 1. Parece que ele crê. Pelo menos na informação de que Deus é o Criador do mundo. Que ele aprendeu na literatura do Antigo Testamento. E tem mais uma coisa. Antes de eu dizer que coisa é essa, vocês podem dizer. Quem é esse aqui? De um só fez ele todos os povos. Quem é esse aqui? Adão. Eu
não vejo, irmão, já estudei, meditei, pesquisei, de um só fiz, não é Jesus, irmão. De Jesus, ele não é Jesus. Apesar desse texto, ele vai dizer que os homens são descendência de Deus, lá embaixo. Mas aqui não. De um só, fez ele todos os povos. Para mim, Adão não é uma figura simbólica, gente. Adão é um homem literal. É a minha teologia e eu creio de coração que é o que Paulo acreditava. Não é um símbolo. Porque Adão simbolizava ali o mundo. Não era que era um homem de verdade, não. É porque Gênesis é muito difícil de entender, tem parte que é mesmo. Então ali é tudo simbólico. Tudo simbólico. Inclusive Adão é simbólico. Tem alguns que defendem. Adão significa a humanidade toda. Por mais que signifique humanidade, a palavra Adão simboliza o homem. Ele era um homem de verdade. É o que Paulo defende aqui. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem. E talvez, aqui está uma expressão difícil, e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Aqui já não é encontrar Adão, aqui já é encontrar Deus. E talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Tateando. Pudessem encontrá-lo. Olha agora, embora não esteja longe de cada um de nós, ele está perto de cada um de nós. Tanto é que em Romanos 10, Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Imagine o cara lá na Índia invocar o nome do Senhor e tem que esperar meia hora Deus chegar lá para... Não. Quem demora esse tempo é o missionário para chegar. E eu já disse, quando Deus quer salvar, Ele traz o missionário. Ele traz o missionário. E todos ali ouvem o Evangelho. Fora que a natureza criada já testifica a existência desse Deus. E muitos estão tateando, olhando, não é possível eu estar servindo esses deuses, essa quantidade absurda de deuses e a criação ser tão harmônica. Não é possível, tem tanto Deus. Se tem muitos deuses, não é possível ter harmonia na natureza. É uma guerra que não tem fim entre eles. O caos iria se estabelecer. Já pararam para pensar nisso? A criação é muito calma. É muito calma. É tudo muito harmônico. Só não tem a calmaria 100% que a gente estragou com o pecado. Mas é tudo bonito. O sol, a lua, a terra, os planetas, as estrelas. É tudo muito bonito e muito harmônico para ter vários deuses. É por isso que eu não sou politeísta. Ia ser um caos danado, a gente já teria explodido se tivesse vários deuses. Porque um invejando o outro, é um bebendo o outro. Já viu os deuses na cultura grega? São muitos. Cada um com uma ideia. É o deus da guerra, é o deus daquilo, é um brigando com o outro. Aí manda um para o Hades, aí manda outro para não sei aonde. Aí amaldiçoa outro. Uma confusão dos demônios. Politeísmo não existe. A natureza já declara só tem um Deus, senão não teria essa harmonia na criação. É só um Deus. E os homens estão tateando, procurando. Tanto é que Cornélio, no capítulo 10 de Atos, ele está em busca de algo ali. Ele já teve o Deus de Israel, ele dá esmola. O que Deus faz? Procura o tal de Pedro, que está em Jope. Ele procura Pedro, prega o evangelho e ele se converte. Nós vemos Raabe, em Jericó, que já ouviu falar de Deus. Eu tenho pregado sobre Balaão aqui nos domingos, né? Na verdade é sobre Israel, só que Balaão aparece ali. De onde que Raabe conheceu a Deus? Pelos feitos do Senhor. O mar se abrindo e tudo mais. Ela ouviu aquilo e temeu e disse, esse é o Deus verdadeiro. Quando os espias chegaram em Jericó, Raabe já era crente. Ela acolheu os espias que já era crente. Ela creu naquilo ali. É o Deus de Israel. Fora que se a gente for estudar mais o Antigo Testamento, nós vemos, olha, quem foi o missionário de Abraão? Tem o Talmud, uma literatura judaica, conta algumas histórias sobre Abraão que não são bíblicas. Tem algumas coisas boas, né, no Talmud. Eu tenho acompanhado muito rabino, tenho visto muita coisa de judeu, muita coisa. Sempre estou vendo, sempre estou estudando coisa de judeu. O movimento messiânico está crescendo, mas ainda é muito pequeno, estão muito perdidos ainda no que acreditar. De judeu messiânico.
Eu tenho ouvido rabino também que não crê em Jesus, tá? De tudo. E o Talmud tem uma parte que conta a história da conversão de Abraão. Que quando Deus chamou Abraão, Deus foi o missionário de Abraão. Lembra disso? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Lembra? Deus foi o missionário de Abraão. Ele chamou Abraão através de uma revelação. Ele se revelou a Abraão e chamou Abraão. E apresentou a verdade a Abraão. Mas alguns contam, aí a história que não está na Bíblia, que Abraão estava cuidando dos seus deuses, que Abraão era idólatra. Aí o Talmud conta que os deuses caíram e quebraram. Abraão falou, como é que pode eu estar servindo a eles e eles caem e quebram, eles nem se ajudam, como vão me ajudar? Aí os judeus acreditam que foi aí que Deus apareceu. Abraão, é até legal a história, não creio não. Está no Talmud, é até legal. Mas seria bom o enredo, né? Está lá cuidando dos... Aí quando quebra, cai tudo no chão, eles não cuidam nem deles mesmo, como é que de mim? Aí aparece Deus, Abraão, sai da terra do teu pai e vem para a terra que eu vou te mostrar. Aí ele vai, aí está o Deus verdadeiro. É esse Deus aí que eu estou ensinando a vocês. Então assim, primeiro eu quero estabelecer a vocês o seguinte: a verdade está conosco, e ponto final. O Evangelho é a verdade de Deus. Nós, presta atenção, somos tolerantes, a gente não sai quebrando imagens por aí. Não é a gente que faz isso. A gente respeita todas as religiões. A gente tem amigos de outras religiões. Amigos de outras religiões. A gente come e bebe água com eles, estou brincando. Refrigerante de café também. Crente não tem que sentar com ímpio para beber vinho não, hein? Olha, até com outro crente, com ímpio não. Eles vão, na verdade a gente é amigo deles, mas a gente tolera a religião deles. Porém, nós não cremos que eles estão na verdade. Essa profunda indignação deve haver em nós. Eles estão fora de Cristo. Põe para mim Atos 4:12, por favor. Atos 4:12. Olha o que esse texto diz. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu, debaixo da onde? Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Eu não creio nessa história de salvação pela luz que não teve. Não creio. Um indiano lá da Índia, tá? Indiano. Ele não conheceu Jesus não, mas ele agarrou muito bem a sua fé em um dos deuses do hindu. E ele foi salvo porque ele cumpriu as leis de Deus no coração dele e pela luz que ele teve da religião. Isso não é Bíblia. Eu não acredito, isso não é Bíblia. Ele precisa do Evangelho para ser salvo. Porém, eu creio que Deus tem observado e enviado os seus missionários para todos esses lugares com um intuito, um grande intuito, de trazer o maior número de perdidos para a salvação. Eu não gosto quando as pessoas usam uma palavrinha assim, Deus elegeu alguns. Nem gosto da palavra, nem alguns não, é muita gente. Esse termo diminui muito. Nem alguns não. Parece que é tão pouquinho. São miríades e miríades e miríades e miríades de pessoas sendo salvas. Eu trouxe um dado do professor Luiz Saião dizendo, está parecendo que o Evangelho não tem crescido, só porque a Europa esfriou. É o tempo que o Evangelho vai estar crescendo, na África e em vários outros lugares do mundo. No Nepal, tem muita gente se convertendo agora, ouvindo e crendo. A Europa está afundando, mas em outros lugares está crescendo muito o Evangelho. Eu queria aqui mostrar para vocês o amor de Deus por missões e alcançar pessoas aqui. Abram a Bíblia de vocês em Gênesis 14. Vem comigo estudar um pouquinho sobre a salvação de Abrão. Antes de eu falar o capítulo, não sei se eu já falei ainda não, né? Só falei Gênesis, né? Capítulo qual que eu falei? Eu falei 12? 14, então, mas não lê não.
Qual o nome do pai de Abraão? Oi, Mari. Terá. Abraão tinha um pai. O nome do pai dele é Terá. Qual o nome do irmão de Abraão? Se é que ele teve irmão ou irmãos. Qual o nome? Abraão teve irmãos. Qual o nome? O pai é Terá. Não olha para a Bíblia, não. Nem eu estou olhando. Naor e Harã. Quem falou? Quem foi que falou? Chutou e acertou ou acertou de verdade? Foi Davi que veio. Harã. Abraão era irmão de Naor e Harã. Quem morreu enquanto o pai ainda vivia? Terá. Porque não era normal. O natural das coisas é o filho enterrar o pai. Mas nesse caso o pai enterrou o filho. Abraão perdeu o irmão. Qual foi o irmão que morreu? Harã, que era pai de Ló. O povo tá bom, hein? 3 anos em Gênesis. 3 anos em Gênesis, né? Edi, Musa. Foram 3 anos em Gênesis, né? Estudando. Ló, parente de Abraão, sobrinho. Sobrinho de Abraão. Porque Ló era filho de Harã, que era irmão de Abraão, irmão de Naor e filho de Terá. Tudo da descendência de Sem, filho de Noé. Noé servia a Deus. Era pai de Sem, Jafé e Cã. Eles cresceram e povoaram a terra, né? Teve Babel, e depois Deus dispersou Babel. E aí cresceram, se tornaram muita gente. Começaram a adorar outros deuses. Noé já tinha morrido há muito tempo. Muito. Eles se tornaram grandes na terra. E começaram a adorar vários deuses, mesmo sendo a descendência de filhos de Noé, que era justo. Então ali, a descendência de Sem, se a gente for olhar o capítulo 12, versículo 10, põe para mim, 12, 10. É isso mesmo? É. 11, 10. 11, capítulo 11, versículo 10. Este é o registro da descendência de Sem, com S maiúsculo, tá? Sem, nome de uma pessoa. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. E aí começa. E aí vai. Até chegar em Terá e Abraão. Idólatra. Pastor, prova na Bíblia que Abraão era idólatra. Terá era idólatra. Abraão era idólatra. A descendência de Sem se tornou idólatra, junto das outras. Se a gente lê Josué 24, versículo 2, olha o que a gente descobre aqui. Josué 24, capítulo 2. Eu vou dar continuação a esse estudo na outra quarta. Fique em paz. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Idólatras. Deus vai lá e fala com o idólatra. Ele se revela e se manifesta um idólatra. Pastor, por que Abraão? Por que Abraão? E por que não outro? Por que Abraão? O que Abraão fez de diferente? Eu não sei. É Abraão porque Deus quis Abraão. Mas por que Deus quis Abraão? Eu não sei. Abraão devia ser bom. Abraão era idólatra. Idólatra, igual o pai. Eu não sei. Por que ele não chamou Terá quando era jovem? Terá, sua descendência será grande. Irmãos, o que aconteceu no encontro de Deus e Abraão, nesse encontro missionário de Deus e Abraão, porque Deus é o maior missionário do mundo, o que aconteceu marcou tanto a história, que as 3 maiores religiões do mundo se dizem religiões abraâmicas. Se dizem: judaísmo, cristianismo e islamismo.
as 3 religiões amam Abraão e se dizem de lá. O Islã é muito mais novo. Mas se juntar um cristão, um muçulmano e um rabino judeu, todos vão falar bem de Abraão. Esse encontro foi tão marcante que as religiões que dominam a terra se dizem filhas de Abraão. Interessante isso, né? Deus quis falar com Abraão. O chamado de Deus a Abraão acontece no capítulo 12. Põe para mim o capítulo 12. Olha o que diz o versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. É famoso ou não é até hoje? Sim ou não? E você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão. Deus foi, se revelou a Abraão, abençoou ele e deu isso a ele. Mais uma vez, pastor, por que Abraão? Não sei, Deus quis. Ele muda o nome de Abraão, Abraão vira Abraão. Depois nós sabemos que Ló tomou partido, na verdade decidiu a mesma coisa que Abraão. Ló passou a servir o Deus seu tio. Ló se uniu a Abraão e foi embora com ele. Naó ficou, Ló foi junto. A questão toda é que Abraão enriqueceu tanto, gados, dinheiro, tudo. Mas era mais gados, isso que era a riqueza da época. E Ló também, que eles não estavam mais cabendo no mesmo lugar. Vocês lembram dessa história? Por quê? Não tem pasto, é tanta riqueza, é tanto animal, que não tem pasto que aguente aquilo ali. Os pastores de Ló, do rebanho de Ló, brigaram com os pastores do rebanho de Abraão. Aí Abraão e Ló conversaram: olha, não dá para a gente ficar junto. Não dá para a gente ficar junto. E também não dá para a gente ter desavença. Abraão diz para Ló: nós somos irmãos, é o mesmo sangue. Então, se você decidir ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você decidir ir para a direita, eu vou para a esquerda, porque não tem pasto. Ló decide para onde? Quem lembra? Ló decide para Sodoma, para aquelas regiões ali. Abraão vai para Hebrom. Eles, cada um vai para um lado. Ló era um homem justo, ele ficou numa cidade perversa, como eu disse no início aqui. Sodoma. Ele morou em Sodoma. Qual era o nome do rei de Sodoma mesmo? Bera. De Gomorra eu sei que é Birza. Esse foi inimigo de Sodoma. Oprimiu Sodoma. Está aqui, é isso mesmo. Versículo 2 de 14. 14:2. Foram a guerra contra Bera, rei de Sodoma, e contra Birza, rei de Gomorra. Qual o problema disso aqui? É guerra. São 4 reis contra 5. Esse que tu falou, Mateus, é o pior nome da Bíblia para pronunciar. Kedorlaomer. Foi contra Sodoma e Gomorra, contra os reis. O problema disso é que Ló está em Sodoma. E tem guerra acontecendo. E Sodoma e Gomorra perdem a guerra, junto com as outras cidades perto. Perdem a guerra. Quem é capturado nessa guerra aí? Ló. Aí Abraão, quando ouve que seu sobrinho foi pego, reúne a tropa dos seus amigos, 100 e poucos homens preparados para a guerra, e vai lá atrás de Ló. Ele vence a guerra e traz Ló de volta. Aí acontece uma coisa estranha aqui, que é o versículo 17. Abraão vence a guerra. Olha o versículo 17. Gênesis 14:17. Olha o que acontece aqui.
Voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Zavé, isto é, o vale do rei. Então, olha quem aparece, Melquisedeque, rei da onde? Alguém sabe onde ficava Salém? Alguém sabe onde ficava Salém? É o que mais tarde seria chamado de quê? Jerusalém. Ele estava ali em Canaã. Mitos sobre Melquisedeque. Ele não era Jesus. Tem gente que fala, Melquisedeque era Jesus. Não era um homem, era um rei. Era um homem. Só que a curiosidade aqui é a fala de Melquisedeque. Vamos continuar, versículo 18. Então Melquisedeque, rei de Salém, olha agora, e mais o que? Sacerdote do Deus Altíssimo. Espera aí, da ordem de quem, meu Deus do céu? Quem pregou para ele? Eu quero saber. Adão estava morto, Noé morto, dilúvio, sem cães de Jafé morreram há muito tempo. A população cresceu, tudo idólatra. Quem pregou para Melquisedeque? Para Melquisedeque se converter? Eu não sei de onde que ele esse cara, eu não sei nada dele. Da ordem de quem? Que ele é sacerdote. Se a Bíblia fala que ele é sacerdote do Deus Altíssimo, não é uma divindade pagã. Ele é sacerdote do Deus de Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe o que para Abraão? Pão e vinho. E abençoou Abraão dizendo, olha a bênção de Melquisedeque, olha o texto. Olha a bênção. Bendito seja... Cadê? Me perdi aqui. Aqui, certo? Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo. Olha a pronúncia dele. Criador dos céus e da terra. É a mesma fala de Paulo lá em Atenas? O Deus conhecido é o Criador dos céus e da terra. Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo. Eu quis dizer que adora a Deus, que entregou seus inimigos em suas mãos. E ainda declara que Abraão só venceu porque Deus entregou. É uma boa confissão, sim ou não? E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Como assim? O menor dando dízimo. Porque é o maior que abençoou. Melquisedeque era maior que Abraão. Tinha alguém maior que Abraão na terra. Sacerdote do Deus Altíssimo, a quem Abraão deu o dízimo. É o maior que abençoou o menor. Senão Abraão tinha abençoado Melquisedeque. Mas foi Melquisedeque que abençoou Abraão. Abraão não cai para adorar Melquisedeque. Ele não era divindade, não era. Ele não era o Cristo do Antigo Testamento. Abraão não o adora, Abraão dá o dízimo a ele. Olha o versículo 21. O rei de Sodoma disse a Abraão, é outro rei, só que não é de Salém, é de Sodoma, é uma cidade perversa. O rei de Sodoma disse a Abraão, dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Olha a fala de Abraão. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo. Qual é a outra fala? Mesma fala de quem? Melquisedeque de Paulo, né? Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence. O rei de Sodoma não. De Melquisedeque ele aceita pão e vinho. Ainda aceita a bênção de Melquisedeque. O rei de Sodoma, não. De nada, não quero nada ter. Nada ter. Para que você não diga depois que me enriqueceu. Não quero nada que venha de você. De onde é Melquisedeque? Eu não sei, mas ele é sacerdote de Deus. Hoje, eu estou terminando o estudo agora e vou continuar a semana que vem. A salvação continua sendo pela fé em Deus, assim como no Antigo Testamento. E Jesus, o Deus encarnado, incumbiu a todos os homens, mais especificamente os seus apóstolos, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Lembra disso? Batize eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei com vocês pelo século dos séculos. A missão não fracassa. Deus continua atraindo. Qual é o meu ponto? Não é o missionário que atrai o perdido. Deus está atraindo os perdidos de todo o mundo e enviando os seus missionários. Não é o contrário. Não é Deus dependente dos missionários. É os missionários dependendo de Deus
para ir aos lugares onde Deus está atraindo eles. A salvação pertence ao Senhor. Está escrito em Jonas. A salvação pertence ao Senhor. Deus sabe salvar, irmãos. A gente não está aqui para ensinar Deus a salvar ninguém, não. Deus sabe salvar. E Ele está salvando. Eu sei que você provavelmente pode estar pensando em alguém que não está nem na China, está nem na Índia, está na sua casa, na sua parentela, que não tem Jesus ou não serve a Jesus. Aqui você deve recorrer. Faça o seguinte: Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de Melquisedeque, Deus de Paulo, Deus Salvador, que salva povos desde o início, salva meu parente, salva minha família, porque eu aprendi na igreja que o Senhor é o maior missionário do mundo. Faça a missão desse coração, Senhor. Faça a missão do coração do meu parente. Faça a missão em toda a terra e salve o povo. Deus foi o meu missionário. Eu tenho certeza que Ele foi o meu missionário. A linguagem do John Stott que ele usa naquele livro de um poeta, ele fala de um poeta: Deus é um cão de caça e Ele está caçando gente. E Ele vai caçar você. Os que ainda não foram, os que já foram caçados são testemunhas aqui. Deus me caçou. A minha esperança é essa. Senão eu não teria esperança. A minha esperança é: a missão vai dar certo, porque sempre deu. Abraão foi salvo, Melquisedeque e tantos outros. Lá em Atenas, Dionísio foi salvo e Dâmaris, mais alguns. Deus continua salvando. E eu creio que a salvação está perto. E Deus está perto de todos. Amém? Quarta, darei continuidade sobre missões. Curve sua cabeça e quero orar. Senhor Deus, obrigado por nos salvar. Obrigado porque se não fosse, ó Deus, a sua voz e o nosso coração não se quebraria. Agora nós queremos trazer à memória o dia em que a gente se converteu, Senhor. Nos traga a memória, para que a gente possa glorificar o Teu nome, Senhor. Amém. Quando a gente estava abandonado no mundo, sem Deus, o Senhor foi lá e quebrou os nossos corações e nos atraiu. Foi um grande dia aquele dia, Senhor. O dia que o Senhor nos atraiu. Deus de Abraão, Tu és bendito. O Senhor é um caçador. O Senhor me caçou. E caçou a sua igreja. E ainda tem mais gente que será caçada por Ti. Obrigado, Senhor. Porque Tu és o maior missionário do mundo. Devo tudo a Ti. Foi maravilhoso ser salvo por Ti. E é maravilhoso estar contigo. A minha oração: leve seus missionários, ó Deus, para o lugar onde o mar está cheio de peixe, onde só jogar rede ela verá lotada. Os Teus olhos contemplam a terra. Os Seus olhos veem os Abrão. Pesque eles, Senhor, para a sua glória. E pesque aqueles que estão perto de nós. Que eles saibam que o Senhor está perto deles. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. No nome de Jesus. Amém e amém. Fique de pé.